Fala pessoal, tudo bem? Vou estar ensinando como fazer um histograma dentro de Matplotlib usando Python. Bom, basicamente, o que é um histograma? Diferentemente do gráfico de barras, o histograma ele vai mostrar a frequência que determinada ação acontece. Então, por exemplo, a gente tem aqui um histograma de temperatura e a gente tem todas as temperaturas definidas aqui, desde 100 até mais de 180 aqui, provavelmente 190, que vai até aqui. E também aqui, a temperatura fica no eixo X, né? E no eixo Y a gente tem a frequência em que ocorre essa temperatura. Ou seja, se for, por exemplo, estiver representando a quantidade de medições de um determinado aparelho, talvez, aqui vai ser colocado quantas vezes foi medido que a temperatura estava na temperatura 140. Beleza? Então, basicamente é isso que a gente usa o histograma, né? A gente consegue verificar quantas vezes determinada temperatura foi medida, né? Então, a gente pode fazer isso aqui usando Python, basicamente. Bom, primeiramente eu vou definir os dados. Eu vou definir como sendo dados aleatórios, então vai ser np.random_number. O que essa função faz? Basicamente, ele define um conjunto de dados aleatórios para ser atribuído aqui em dados, né? Justamente a gente não criar algo no código aqui, um padrão de dados no código, a gente já define automaticamente aqui para a gente. E a gente vai poder criar a nossa função de histograma. Basicamente, se a gente vier aqui digitar plt, justamente o matplotlib.hist, e colocarmos os dados, né? Que é justamente o que a gente definiu aqui, que vai ser aleatório. Para cada vez que você rodar, ele vai coisar diferente. Bins, o que esse bin significa? Ele é um número de quadradinhos, de retângulos, perdão. O número de retângulos que vai ter no nosso gráfico. Quanto mais maior esse valor aqui, mais retângulos vai ter. E a gente tem também esse edge color, que basicamente é a cor que a gente vai colocar dentro do nosso gráfico. Então, vou deixar assim por enquanto, mas basicamente é isso. Eu vou definir aqui também os labels, né, do x e do y, do eixo x e do eixo y. prt. Opa, prt x label valores, né? Então vai ser valores aleatórios mesmo, que a gente está definindo que vai ser aleatório mesmo. E o label do y, né? O eixo y vai ser a frequência em que ocorre esses valores, né? Quantas vezes ele ocorreu em determinado momento. E também vamos definir o título. O título vai ser basicamente histograma, porque a gente está criando um histograma genérico mesmo. Então já pode vir aqui e mostrar esse nosso gráfico rodando. Então, só clicando aqui, você vê que ele rodou aqui, ó. Então, tudo que eu falei já foi definido aqui. Você vê que ele definiu certinho a frequência que ocorreu e também a quantidade de retângulos, né? Não vou contar aqui, mas basicamente, se você fechar aqui e alterar esse valor aqui para 100, por exemplo, da play, você vê que aumentou muito o número de quadradinhos, né? Significa que é mais acurado, mas também significa mais difícil de ver. Ou você também pode vir aqui e definir para 10, por exemplo. Então a gente pode só rodar aqui. Você vê que o número diminuiu bastante. Obviamente, você perceber que também, como tá só 10 retângulos que eu defini aqui, você vê que não pega exatamente até de menos um, né? Ele pega um valor aqui, tipo um 0,7, 0,8, até mais ou menos zero. Você vê que o número de frequência é 250, né? Mas se a gente aumentar esse valor aqui para 100, vou botar 50 só para ficar melhor de ver. Aumentar esse valor para 50, você vê aqui que o número, a frequência diminui bastante, porque justamente o espacinho que ele ocupa aqui, os valores que ficam determinados ficaram bem menores, então ficam mais preciso, né? Então, basicamente é isso.